As crianças também podem chegar aqui. Esse aí. Deixa eu orar. Tá, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, nesse momento nós entramos na Tua presença e queremos te pedir, Senhor, uma bênção especial pela vida do nosso irmão Guilherme, que vai estar trazendo a mensagem, que o Senhor possa capacitá-lo, Senhor, para que ele possa transmitir, Senhor, aquilo que Tu queres aos nossos corações, Senhor. Prepara os nossos corações para que nós possamos entender, que nós possamos absorver e, principalmente, Senhor, praticar a Tua palavra. Abençoa também as crianças, Senhor, que vão para as salas, que o Senhor também possa abençoar, Senhor, o momento que eles vão ter ali com as suas professoras, que possa ser também um momento de bênção na vida deles. Pai, em nome de Jesus, amém, Senhor. Alô? Então, queridos, eu não sei se eu entendi direito, o Vitor me chamou de pastor, não entendi essa, mas não sou pastor não, hein? Só uma brincadeira. Mas é muito legal ter o pastor Roberto e a Rose aqui de volta, né? Eles sempre nos animam com o ânimo deles, né, no ministério. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz de ver como Deus trabalha na vida de vocês, né? E que bom que vocês estão de volta conosco. E até, não sei se vocês notaram, mas eu e o Wallace estamos combinando. Né? Isso foi totalmente desproposital. Mas, bem interessante isso. Mas, pois bem, queridos, a gente cantou um pouco hoje sobre adoração, né? Sobre o desejo de adorar, sobre o desejo de ser uma família, né, em Cristo. Mas é interessante que nem todos eles conseguem, de fato, ser adoradores, ser uma família. Na verdade, é preciso que haja um processo, né? E é interessante porque hoje a gente vai ver um pouco mais sobre esse processo e entender. Porque que naturalmente a gente não consegue adorar Deus como Ele quer que a gente adore. A gente vai dar continuidade à nossa série de sermões do Evangelho de João. Hoje nós entraremos no capítulo 3 e nós leremos os versículos do 1 ao 21. Acompanhe comigo a leitura em João 3, do 1 ao 21. Eu vou estar utilizando a versão NVT. Se alguém quiser também pode acompanhar aqui no slide. Então, João, no capítulo 3, a partir do versículo 1, diz: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreendam quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais?
Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E, quando Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele. Mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, queridos, finalmente chegamos no capítulo 3, na nossa série de pregações. E como vimos na passagem anterior, na pregação anterior que eu dei, Jesus foi até o templo em Jerusalém. Lá ele expulsou os vendedores de animais e os cambistas que estavam dentro do pátio do templo. E agora, ainda em Jerusalém, Jesus recebe uma visita um tanto inusitada. Um homem chamado Nicodemos, a Bíblia nos diz que ele era um dos líderes dos fariseus, dos judeus. Mas quem de fato eram os fariseus? Bem, fariseu era uma espécie de, por assim dizer, polícia religiosa da época. Eram eles que cuidavam para que o povo obedecesse às leis de Deus. Eles surgiram mais ou menos durante o período da ocupação grega na Judéia. E uma das coisas que os gregos fizeram foi trazer a cultura para o restante do mundo, a cultura helenística que a gente fala. E claro, isso incluía práticas pagãs. Isso começou a influenciar até mesmo o povo judeu. Os fariseus buscavam orientar o povo para que não perdessem a sua essência como povo de Deus. Por causa disso, eles eram pessoas muito instruídas nas Escrituras, no Antigo Testamento, a fim de ensinar o povo. E uma das principais marcas era a rigorosa prática da lei dos fariseus. Na verdade, eles eram tão apegados à prática da lei que eles criaram muitas outras leis adicionais. Por exemplo, Deus deixou o quarto mandamento, que é guardar o sábado para o descanso. Eles chegaram a bolar uma lei que impedia uma mulher de se olhar no espelho no sábado. E qual o propósito disso? Quem sabe ela não notasse um fio branco no seu cabelo e então arrancasse ele. Se isso acontecesse, eles consideravam como um trabalho. Havia outra lei que prescrevia um número máximo de passos que eles poderiam dar no sábado. Mais do que isso, mais do que esses passos, seria considerado um trabalho. Então, eles tinham ido muito além daquilo que Deus havia instruído. Na minha pregação anterior, eu havia dito que eles falhavam em compreender as Escrituras. Quando Jesus menciona um sinal de sua autoridade, que estava nas Escrituras, eles não conseguiam entender, não conseguiam compreender. Eles tinham uma compreensão, mas da forma deles de pensar, da forma como eles pensavam, e não da forma como Deus queria que fosse compreendido. Olha o que Jesus diz a respeito deles. Acompanhem comigo Mateus, capítulo 23, o versículo 23. Então, Mateus 23 diz: Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então Jesus fala aqui nesse texto que eles se apegavam à prática da lei, mas não entendiam o propósito principal dela. E agora tinha um fariseu indo até Jesus, mas não era qualquer fariseu. Ele era o fariseu. Nicodemos é chamado aqui de líder entre os judeus. Jesus mesmo fala que ele tinha grande respeito como mestre dos judeus. Mas mesmo assim, um cara que era o mestre queria ver Jesus.
Notem que o texto de João, lá em João, no versículo 2, diz que ele foi ver Jesus à noite. E existe a possibilidade de ele ter ido na calada da noite, pois tinha medo do que as pessoas iam pensar dele se o vissem com Jesus. Afinal, ele estava indo ver a pessoa que fez um baita tumulto no templo. E as palavras de Jesus não eram, de certa forma, bem recebidas entre os fariseus. Porém, é interessante que esse homem tinha uma certa admiração pelo que Jesus fazia. Olha o que diz no verso 2, lá em João 3:2. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Bom, ele demonstra respeito por Jesus, chamando ele de Rabi. E essa palavra significa mestre em hebraico. E outro detalhe é que ele fala na terceira pessoa. Né? Nicodemos fala sabemos. Isso indica que possivelmente não era somente ele, dentre os fariseus, que tinham essa certa admiração por Jesus. Talvez ele estivesse ali representando um grupo pequeno de pessoas. E o mais notável é que ele menciona o motivo da sua admiração. Os sinais que Jesus fazia, seus milagres. Afinal, Jesus podia transformar água em vinho. A gente já viu isso numa pregação. Só que nenhum humano normal tinha o poder sobre nada. Nenhum ser humano podia fazer nada desse tipo. Nas Escrituras são mencionadas várias pessoas que faziam sinais. Esses eram homens de Deus, como Moisés, Elias, Eliseu. Então a conclusão lógica era que se Jesus fazia sinais, só poderia ser um homem de Deus. Somente Deus poderia estar por trás de Jesus. Nicodemos procura Jesus para saber mais sobre Deus. Ele entende que Jesus, como profeta, tinha algo a ensiná-lo, e por isso ele chama ele de mestre. Notem uma característica importante a respeito do caráter de Nicodemos aqui. Ele era um homem sincero com os fatos. E essa avaliação sincera que o fez procurar Jesus. Queridos, o primeiro passo para alguém conhecer Jesus é ser sincero com os fatos sobre a sua vida. E esse detalhe vai ser muito importante mais para frente, guardem isso. Agora anotem o que Jesus fala após Nicodemos se pronunciar no verso 3. Olhem ali. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Estranha essa forma como Jesus responde logo de cara a Nicodemos. Nós vimos na pregação anterior, em João capítulo 2, versículo 25, que Jesus conhecia a natureza humana. Ele sabia o que se passava no coração de cada pessoa. E isso não era diferente com Nicodemos. Talvez Nicodemos procurasse Jesus para saber se ele era de fato o Messias. Eu já falei nas minhas exposições anteriores que a promessa do Messias era a mais importante promessa de Deus para o povo judeu. E mais, Deus ainda prometeu que Israel teria um reino governado por esse Messias. Eles esperavam ter um líder que os libertaria de seus inimigos. Nessa época, os judeus estavam sob o jugo dos romanos, o que fazia dessa promessa ainda mais viva em seus corações. E Jesus, de fato, fala sobre o reino de Deus aqui, mas de uma forma que Nicodemos não estava esperando. Primeiro, Jesus pede para ele dar uma atenção especial a isso que ele iria falar, porque diz a frase, eu lhe digo a verdade. E essa expressão foi traduzida do grego a partir de duas palavras. Jesus diz aqui, né, no original, amém, amém. Isso era uma forma, ou então algumas bíblias traduzem por em verdade e em verdade. E essa era uma forma dos judeus chamarem a atenção para o ensino que eles iriam dar, algo que eles precisavam que a pessoa tivesse foco. Era como se ele estivesse dizendo assim, preste atenção, porque o que eu vou falar agora é muito importante. Preste atenção, Nicodemos. Mais ou menos isso que Jesus estava dizendo aqui. E o que de especial ele tinha para falar era que havia um pré-requisito para fazer parte desse reino, que é nascer de novo. Já vimos que os fariseus eles interpretavam o que Jesus dizia da forma mais literal e física possível. E não foi diferente com Nicodemos. Ele achou que Jesus estava falando de que era para entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo. Vemos claramente que ele estava, como diz aquela expressão, mais perdido que cego em tiroteio. E dado que essa falta de compreensão
Jesus volta a explicar no verso 5, mas agora com um pouco mais de detalhes. Olhem de novo, dos versos 5 a 7. Diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo, é necessário nascer de novo. Então, para que ficasse claro a explicação, Jesus repete esse conceito, porém, agora ele troca as palavras nascer de novo por nascer da água e do Espírito. Mas o que Jesus queria dizer quando falou sobre água e Espírito? Bem, dado o fato de que seu ouvinte era um homem muito instruído nas Escrituras, é provável que Jesus queria lembrar de uma profecia que tinha nas Escrituras. Olhem comigo, Ezequiel, no capítulo 36, os versículos 25 a 27. Então, Ezequiel 36, a partir do versículo 25, diz: Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Então, essa profecia, Deus promete aspergir água no povo. Notem aqui como está sendo linkado a questão da água com a questão do Espírito. A água no Antigo Testamento era um símbolo de purificação. A gente até viu nas aulas do professor Kelvin que tinha a bacia de bronze lá no tabernáculo, em que os sacerdotes tinham que, antes de fazer os sacrifícios, limpar suas mãos em sinal de purificação. E ainda, além dessa questão, né, tinha outro fator muito importante no contexto da época aqui de Jesus e Nicodemos, que era o ministério de João Batista. Quando preguei sobre ele, foi na segunda pregação, vimos que uma das principais marcas do seu ministério era batizar as pessoas com água. Isso representava arrependimento dos seus pecados. E agora, quando Jesus fala sobre nascer da água, estava falando que precisava haver purificação de pecados. Isso se daria através do arrependimento. O homem pecador só pode ser perdoado de seus pecados se houver arrependimento em seu coração. Consecutivamente, ocorre a obra do Espírito Santo, de renovar o coração da pessoa, de torná-la uma nova criatura, nascida do Espírito. Mais precisamente, o que o Espírito faz em nós é nos dar fé. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo fala que a fé é um dom de Deus, concedido às pessoas, e é o Espírito Santo que faz com que nós tenhamos essa fé. No versículo 6, aqui em João, Jesus expande ainda mais sua explicação, falando de que os seres humanos só podem gerar vida humana. E os seres humanos, por natureza, são pecadores. Um pecador só pode gerar outro pecador. É interessante que Davi fala sobre isso no Salmo 51, o verso 5, lá ele diz: Pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. Então não há possibilidade alguma de pessoas se libertarem de sua condição de pecador. O nascimento espiritual é algo que depende somente de um ato soberano de Deus. Note como Jesus está aqui desconstruindo a ideia de salvação que os judeus tinham. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá sobre o que os judeus entendiam como salvação. Olhem Romanos, capítulo 10, os versículos 2 e 3. Acompanhem comigo lá. Então, Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 2 diz: Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam
a maneira de Deus. Como Paulo disse, os judeus não entendiam o que Deus estava falando nas Escrituras. Nicodemos, por ser fariseu, tinha essa mesma prática de que por meio de suas ações ele seria considerado justo por Deus. No verso 7, lá de João, Jesus fala para ele não se surpreender com a necessidade de nascer de novo. Isso é uma conclusão lógica, se a gente for pensar, porque diante desses fatos apresentados, se o primeiro nascimento não dá certo, né, se o primeiro nascimento é em pecado, precisava haver um segundo. Para ficar mais claro essa palavra que Jesus disse aqui sobre não se surpreender, no versículo 7, posso dar um exemplo. Semana passada, ou retrasada, melhor dizendo, né, porque passada foi ontem, a gente teve o pré-encontro dos jovens na casa da família Souza, lá do Celso, da Regina. E antes do encontro foi avisado no grupo de jovens que haveria um almoço, e o almoço seria de salchipão. E aí teve um jovem que perguntou se por acaso salchipão não seria salsicha no pão. Aí eu disse que se fosse salsicha no pão, nós falaríamos cachorro quente. Então, logicamente, salchipão é salsichão de churrasco no pão. Portanto, não se surpreendam, queridos, quando eu digo que esse irmão precisa pensar melhor nessas perguntas. É mais ou menos assim que Jesus estava dialogando com Nicodemos aqui. Bem, continuando, a resposta de Jesus termina aqui no versículo 8, com ele dizendo, acompanhe comigo, no versículo 8 de João 3. Diz o seguinte: o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então ele termina usando uma metáfora, comparando a ação do Espírito com o vento. Eles não sabiam explicar como funcionava a movimentação dos ventos. A única coisa que podiam fazer era ouvi-lo soprando. Assim é a ação do Espírito. Nós podemos ouvir o Espírito, podemos saber quando Deus está nos chamando ao arrependimento. Eu fui chamado, por exemplo, Guilherme, fui chamado por Deus em 2012, com 17 anos. No acampamento do Palavra da Vida, Noite da Fogueira, quando o missionário pregou a palavra naquele dia. Nesse dia, eu ouvi a voz do Espírito. Já o pastor Roberto, por exemplo, por outro lado, também com 17 anos, ouviu a voz do Espírito nas circunstâncias dele e atendeu esse chamado. E muitos de nós aqui tiveram o seu momento de ouvir o Espírito nas mais variadas circunstâncias, tanto quando criança, uns quando criança, outros quando adultos, uns com a pregação de tal texto, outros com a pregação de outro texto da Bíblia. Mas não dá para prever quando isso acontece. Não podemos dizer que falando esse ou aquele versículo, ou então seguindo o caminho de Romanos, que é um método evangelístico, a pessoa vai tomar uma decisão para o Cristo. Não é possível explicar nem manipular a ação do Espírito. Só é possível ouvir no momento certo e atender a esse chamado. Assim que uma pessoa nasce de novo, ou melhor dizendo, nasce da água e do Espírito, ou melhor, é assim que uma pessoa nasce de novo. Ou seja, ele nasce da água e do Espírito. Mas, continuando o texto, nós vemos que, mesmo depois dessa explicação, Nicodemos ainda estava boiando. Né? O cara ainda estava perdido como cego em tiroteio. Ele pergunta, como pode ser isso? E olha a resposta de Jesus nos versículos 10 a 12. Acompanhe comigo. João 3, do 10 ao 12. Diz, Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar de coisas celestiais? Então, notem aqui, Jesus está evidenciando a total falta de entendimento de Nicodemos. De certa forma, ele até fala em um tom irônico. Você é mestre em Israel. Nicodemos, você é o cara, você é muito instruído. Mas ainda assim não consegue entender essas coisas. E mais uma vez, Jesus reforça a importância desse ensino, né, falando, eu lhe digo a verdade. Ou, em verdade, em verdade. Notem que Jesus fala aqui no plural. Ele diz, falamos e testemunhamos. Mas fica a pergunta sobre quem
Jesus aqui estava falando, né? Quem é que falava e testemunhava? Bem provável que fosse a respeito dele mesmo, mas também de João Batista. Nós vimos na minha terceira exposição que João Batista foi um homem muito importante para a revelação de Jesus ao povo judeu. A gente leu no texto que ele viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus como sinal de que ele era o Messias. E aquilo que ele viu testemunhou as pessoas. Portanto, Jesus disse que tanto ele mesmo quanto João falavam do que sabiam e do que tinham visto. Mas os judeus não aceitavam o testemunho deles. E mais, no versículo 12, Jesus declara que eles não compreendiam como sobre as coisas terrenas que Jesus falava, então não poderiam compreender as coisas espirituais. As coisas terrenas que Jesus estava falando eram o novo nascimento, o arrependimento e regeneração do espírito. Ele usa o termo reino de Deus como sinônimo de vida espiritual. Ele compara a ação do espírito com o vento, algo que podia ser ouvido, mas não entendido completamente. Todas essas coisas ele chama de coisas terrenas. Mas tem um nível acima disso. Ensinos que são mais elevados, são coisas celestiais. Essas coisas não podiam ser ensinadas por qualquer pessoa. Essa é a ideia do versículo 13, quando Jesus fala que ninguém nunca esteve no céu para ver e conhecer as coisas celestiais. Somente o Filho do Homem, que estava lá junto com Deus e que é Deus, e desceu à terra, é que podia falar dessas coisas. O Filho do Homem é mais uma profecia das quais Jesus estava indiretamente falando aqui. Dessa vez estava falando de Daniel, no capítulo 7. Lá Deus usa a expressão Filho do Homem como uma profecia sobre o Messias. Jesus estava falando da verdade celestial, de que o Filho do Homem era ele. E fala ainda do plano redentor de Deus. Do plano redentor que Deus tinha para a humanidade. Levantá-lo à semelhança da serpente de bronze. Esse episódio, que é lembrado no versículo 14, esse episódio da serpente de bronze nós vemos em Números, no capítulo 21, dos versículos 4 a 8, quando o povo hebreu reclama do maná que Deus dava ao povo. Deus então castiga eles, enviando serpentes que os picavam. O povo se arrepende. E então Deus instrui Moisés a fazer uma serpente de bronze e levantar num poste de madeira. Quem olhava para essa serpente era salvo da morte, salvo das picadas. Agora Jesus teria que repetir essa cena, só que dessa vez seria ele mesmo pendurado no poste. E toda pessoa que se arrepender dos seus pecados e olhar para Jesus, crendo que sua morte é o que o livra da condenação, terá vida eterna. Dito de outra forma, através do arrependimento em fé e fé em Jesus, água e espírito, a pessoa teria um novo nascimento. Queridos, agora eu lhes digo a verdade. Todos nós precisamos nascer de novo. Eu convido você a uma sincera reflexão, se isso já aconteceu em sua vida. Em qual momento você tomou a decisão por Jesus como seu Salvador? Se você não sabe dizer, talvez Deus o está chamando para um novo nascimento ainda hoje. Quem sabe? Mas então, continuando o texto, chegamos no versículo mais conhecido da Bíblia, o versículo 16. Olhem comigo, João 3,16. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse é o ápice do discurso de Jesus, falando sobre vários aspectos do amor salvador. Ele diz, por exemplo, quem é o autor desse amor, que é Deus, quando ele diz, porque Deus amou. Mas também ele fala do aspecto de qual é o caráter desse amor. Nos é dito que Deus amou tanto. E esse tanto de amor é algo inconcebível por nós. É um amor altruísta, pois Deus entregou o que ele tinha de mais precioso. Esse amor é um ato da parte de Deus, como atitude de graça para nós. É dado de graça porque não temos nenhum mérito nisso. Se hoje alguém pode dizer que ama a Deus, é porque primeiro Deus o amou. Mas também ele fala do aspecto de qual é o objeto desse amor, que é o mundo, isto é,
as pessoas. Deus estende seu convite salvador a todos, sem exceção. Mas é interessante quais são os meios pelos quais Deus transmite esse amor. Deus usa pessoas como eu, falando aqui nessa pregação, ou ainda pessoas como vocês, para falar desse amor. Pessoas que primeiro foram alcançadas por esse amor, que nasceram de novo, pessoas que agora têm o compromisso de falar, para que outros também sejam alcançados por esse amor. Mas também, aqui Jesus está falando qual é o presente dado por esse amor, que foi o Filho de Deus, aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que o Pai tinha de mais precioso. E também fala qual é o propósito desse amor. É para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esses são alguns dos aspectos do amor de Deus que encontramos nessa passagem. E no versículo 17 é dito que Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E mais uma vez, há aqui uma desconstrução de uma ideia errada sobre as Escrituras que os judeus tinham. Os judeus acreditavam que o Messias viria ao mundo para condenar as pessoas pagãs e salvar o povo de Israel. Porém, aqui, Jesus está dizendo que não era bem assim que eles estavam pensando. Ao invés de salvar o povo de Israel e condenar o restante do mundo, Deus, através de Jesus, estenderia a sua salvação para todo mundo. Inclusive para os judeus, que se achavam salvos por merecimento. A certeza de salvação só podia ser alcançada pela fé no Filho de Deus. Já quem não tinha fé estaria condenado. Para não deixar dúvida, no versículo 19 há uma explicação dos termos dessa condenação. E Jesus passa a usar a metáfora de luz e escuridão. Nós lemos sobre essa metáfora lá no capítulo 1, versos 4 e 5, eu falei isso na primeira pregação. Lá diz: aquele que é a palavra possui a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Eu havia comentado que Jesus representava a luz para esse mundo porque todas as pessoas estão na escuridão. E estar na escuridão significa viver uma vida à parte de Deus, praticar atos contrários à vontade de Deus, não ter entendimento da palavra de Deus. Isso é o natural para cada ser humano. E aqui no texto é dito que as pessoas amaram essa vida mais do que a vida que Cristo tinha para dar. Então, queridos, se no domingo à noite você prefere ficar em casa ao invés de estar no culto, ou se é melhor para você gastar mais tempo nas redes sociais, ou se divertindo, ou trabalhando, ao invés de lendo a Bíblia, orando e tendo comunhão com os irmãos, acredito que você precisa considerar seriamente qual a sua situação diante de Deus. Talvez tenha algo na sua vida que necessite de arrependimento e purificação. O discurso termina aqui dizendo que quem pratica o mal odeia a luz, porque teme que seus pecados sejam expostos. E se pensarmos com sinceridade, assim como Nicodemos, veremos que Deus enviou o Filho para o mundo porque todos são pecadores. A mensagem do Evangelho, a vida de Cristo, é incômoda para quem não crê. Mas para quem pratica a verdade é a vida de fato, a vida espiritual, que de fato Deus deseja. Olhem o que Jesus fala. Acompanhem comigo João, capítulo 17, versículo 17. Então, João 17, 17 diz: consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Isso aqui é Jesus dizendo. E então aquele que pratica a verdade é a pessoa que busca entender e praticar a palavra de Deus. É quem considera a pregação do culto em seu coração. É a pessoa que tem sede de conhecer mais a Deus, sobre Deus. É quem deseja ter uma vida transformada. Por isso, essa pessoa se aproxima da luz. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, acompanha comigo. Romanos 12, 2. Lá diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, pessoal, quem não imita o padrão desse mundo perdido, mas deixa que Deus transforme o seu modo de pensar, essa é a pessoa que experimenta, que tem a certeza, convicção de que a vontade de Deus é melhor para a sua vida. Essas pessoas põem em prática a sua fé por meio de seu modo de agir, suas palavras, suas ações. Os outros notam que esse é um homem, que esse é uma mulher de Deus. Eles notam que essa pessoa faz a vontade de Deus. Então, queridos, para você que já nasceu de novo, as pessoas ao seu redor notam que você é uma pessoa diferente. Eles notam que as suas ações são parte da vontade de Deus para a sua vida. Muitos de nós podemos ser ótimos teólogos, assim como Nicodemos, conhecer muito de teologia. Eu estava esses dias conversando com um irmão sobre assuntos teológicos. Ele me contou a história de um pastor que ele conheceu, ou de que ele ouviu falar, agora não lembro. Um pastor simples que não sabia dizer muita coisa sobre esses temas mais avançados de teologia. Tu perguntava esses termos, aliancismo, dispensacionalismo, dicotomia, tricotomia, essas palavras mais diferentes. E esse pastor não saberia dizer. Mas a vida dele era marcada por uma verdadeira piedade. Só de eu ouvir falar desse pastor, eu nunca conheci ele, já fiquei admirado. Alguém simples, mas que as pessoas podiam dizer que ele fazia a vontade de Deus. Queridos, sejam sinceros com os fatos. Lembrando do que eu falei sobre Nicodemos, se hoje você, ao ler as palavras de Jesus, se sentiu afastado da vida dele, pode ser que o dia que o Espírito Santo quer chamá-lo para se arrepender e ter uma vida transformada seja hoje. Basta você crer de que ele pode te dar uma nova vida, que ele pode te livrar da condenação. E então, viva a vida nova, praticando a verdade da palavra de Deus. Essa é a vida espiritual que, como eu havia falado em outras pregações, nos capacita a amar, a adorar e glorificar a Deus da maneira como Ele deseja. É assim que um homem, um ser humano pode ter capacidade para fazer aquilo que Deus quer, somente através do novo nascimento. Então, oremos, queridos. Pai amado, eu quero chegar à Tua presença e te agradecer, Senhor, por essa palavra. Te agradecer, Senhor, porque Tu trouxe essa mensagem de amor, porque Tu trouxe essa mensagem de salvação. Porque, Senhor, a gente não tem capacidade de nos livrar dos nossos pecados, mas Tu, por meio de Cristo, nos dá uma nova esperança, nos dá a esperança de sermos capazes de fazer a Tua vontade, Senhor. Não por nós, mas por causa do Teu Espírito, Senhor. Nos dá arrependimento, nos dá fé em Cristo, nos dá capacidade, Senhor, de fazer a Tua vontade, de sermos santificados pela Tua palavra, de cada vez mais entendermos ela, buscarmos ela, Senhor, para que as pessoas vejam que nós, de fato, fazemos a vontade, a Tua vontade, Senhor, para que sejamos diferença nesse mundo, Senhor. Que não sejamos simplesmente teólogos, mas sim praticantes da Tua palavra, Senhor, e que, de fato, a Tua vida esteja presente e vibrante em nós, Senhor. Nós te pedimos por isso e também te pedimos que, se há alguém aqui que não tomou uma decisão por Cristo, se há alguém aqui que não crê em Ti, Senhor, abra o entendimento, abra o coração, Senhor, e que essa pessoa de fato entenda que precisa do Senhor e que precisa de Ti, Senhor, e Tu dê, Senhor, a ela uma nova vida, Pai. Eu te agradeço por tudo, te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.